Olá, eu sou Fabiola Coutinho e hoje a gente está em mais uma edição do TRT Entrevista. Quem fala conosco é a Lia Rossi, que é neurocientista e trabalha com neurociência e criatividade e vai falar um pouco sobre isso pra gente. Lia é professora há mais de 30 anos para o curso de medicina. O que você me fala um pouco disso? Qual que é a importância disso, especialmente no mundo corporativo ou mesmo no nosso dia a dia? Pois é, criatividade está permeando todas as nossas atitudes, né? E o ser humano, se a gente pensar assim, nós como seres humanos, a gente vem com um aplicativo de fábrica, sabe? Que é chamado de cérebro. E na verdade esse cérebro ele tem esse potencial de criar. A gente cria por alguns motivos na vida. A gente cria porque precisa criar, a gente cria pela necessidade, pela escassez, a gente cria para ter outras sacadas de algo que já acontece, a gente cria para receber o reconhecimento das outras pessoas, para satisfazer as nossas próprias necessidades, os nossos próprios desejos. E quando a gente pensa assim nos fatores que impactam a nossa criatividade, nada mais importante do que a gente estudar como a gente funciona, porque na verdade essa criatividade está o tempo todo permeando as nossas atitudes, né? A gente vê as coisas, a gente tem uma memória que a gente diz que é uma memória implícita, sabe aquelas coisas que a gente nem sabe que sabe aquilo e de repente você toma suas decisões com base nessas coisas que você nem sabia que sabia. Reconhecer essas memórias implícitas, reconhecer o que a gente chama de vieses cognitivos, que são os desvios que o nosso cérebro utiliza para poder tomar as nossas atitudes, é extremamente importante quando a gente quer destravar alguns comportamentos. Às vezes as pessoas deixam de criar porque tem um comportamento que já está sedimentado daquela maneira e para que vai sair daquilo, né? Para que vai mudar aquilo? Então, conhecer o funcionamento do cérebro, não precisa estudar tudo sobre neurociência, mas saber minimamente os processos que envolvem a criatividade é extremamente importante, que vai andar junto com o autoconhecimento. A gente reconhecer quem a gente é, quais são as nossas potências, quais são as nossas habilidades, o que a gente pode contribuir de acordo com o nosso repertório, né? Para mudanças importantes, e às vezes não é uma importância megalomaníaca no mundo, mas uma importância mínima no nosso comportamento diário, né? Então, hoje a gente sabe que quanto mais repertório a gente tem de coisas diferentes daquelas que você costuma fazer no dia a dia, maior é a fortaleza, maior é a robustez do seu repertório, e é isso que vai, na verdade, sendo misturado, entortado, cortado, para que a gente transforme as coisas. A gente poderia até falar que a gente criar mesmo, sabe assim, criar do zero, a gente não cria muita coisa. O que a gente faz é reorganizar. A gente junta coisas, a gente, por exemplo, hoje o celular. O que é o celular? É um monte de coisa que a gente já usava antes, a calculadora, a máquina fotográfica, às vezes o medidor de pressão. Você junta tudo, que por um acaso você pode ligar para outra pessoa. Incrivelmente você pode usar sob a forma de telefone. E é interessante que onde você liga no seu celular é um formato de um telefone de gancho. Que quem é um pouquinho mais maduro, vamos dizer, vai saber que os telefones eram de gancho. Então, existe um avanço para um futuro, mas com um certo cuidado de manter o que já existia, para o nosso cérebro não se espantar tanto, porque o cérebro, ele, numa linguagem bem poética, assim, de chamar de cérebro, né? Tem muito mais coisa na nossa cabeça e tem todo uma série de neurônios espalhados pelo nosso corpo, mas de uma maneira geral, o cérebro ele gosta de coisas novas, mas ele gasta muita energia com as coisas novas, e daí ele precisa ficar numa situação mais adaptável. A adaptabilidade traz menos gasto de energia, mas daí deixa ele entediado. Então, olha que difícil. Eu não gosto de mudar. Mas se eu fico muito tempo do mesmo jeitinho, daí eu quero mudar. Mas se eu mudo demais, eu também não gosto. Percebe que difícil? Sim. Então, a criatividade, elas são aqueles lampejos.
aqueles momentos eureka, que às vezes a gente cria coisas que não servem para nada. Talvez a gente crie coisas que vão ser aplicadas, e daí a gente poderia entender isso como uma inovação. Mas você percebe que esse termo criação, ele até assim, a gente transforma as coisas, né? Um pouco do que o Lavoisier já disse, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Era uma lei da química, mas acho que super se adapta para a gente falar de criatividade. Qual que é a importância, assim, olhando assim a neurociência, a criatividade, a gente está num mundo assim muito corrido, muitas inovações ao mesmo tempo, para o ambiente corporativo. Essa criatividade, a gente pode, a empresa, a instituição, o órgão público, pode avançar, estimular essa criatividade, usando até a neurociência. Como é que a gente colocaria isso? Na verdade, assim, eu não falaria nem que pode, eu falaria que deve, sabe? Quando a gente faz coisas diferentes, faz uso de coisas diferentes, isso aciona dentro da gente um mecanismo de recompensa, né? E que também não pode ser o extremo, não pode ser o tempo todo a busca dos desejos, da satisfação dos desejos, porque eles são praticamente inacessíveis, se a gente for pensar num ponto de vista mais filosófico. Mas pensando assim, dentro dos times, hoje, quanto mais a gente tem novas estratégias, maior é a chance desses grupos conseguirem o sucesso, atingirem suas metas. E também, de novo, parece que a gente está ficando redundante, mas, de novo, não pode ser o exagero disso, porque essa demanda toda, esse exagero disso, essa necessidade muito rebuscada demais, pode levar essa pessoa a um adoecimento, a um burnout, que é um pouco do que acontece quando os indivíduos são exigidos além da conta. Também não pode ir para o contraponto, que é o presenteísmo, que seria o bore-out. Então, percebe que olha o equilíbrio de novo, né? Então, o corpo da gente funciona sob a forma de equilíbrio. Então, se a gente pensar do ponto de vista, eu gosto sempre de usar, colocando os óculos da biologia, né? São vários óculos que a gente coloca. Então, colocando os óculos da biologia, as células o tempo todo estão necessitando de um ajuste. Isso é o estresse. O ajuste é o estresse. A gente acaba usando o termo estresse de uma maneira até pejorativa. O estresse é diminuir a glicose, subir a glicose. Então, você tem todo para quem tá enxergando a gente, estou me chacoalhando aqui. Então, tem toda uma readaptação de subiu, baixou, voltou a um equilíbrio, daí subiu de... Então, esse é o ideal. Se eu estou demais mudando essas condições, eu tenho uma condição de hiperestresse, vamos pensar. E isso pode adoecer tanto as nossas células quanto os nossos sistemas organizacionais, né? Então, eu gosto muito, como eu sou uma neurobiologista, né? Eu gosto muito de pensar no funcionamento das pessoas como se fossem células. Então, imagine que as células estão lá conversando umas com as outras para ter um tecido organizado, que vão ter um órgão organizado, um sistema organizado. Todo mundo, cada um fazendo o seu papel e tendo essas estratégias de inovação, vamos pensar do ponto de vista de célula. Esse corpo, né, que é composto por essas células, está saudável. Vamos agora pensar nas pessoas de uma organização, qualquer que seja ela, qualquer setor que seja ela. Essas pessoas precisam estar em consonância também, conseguindo manejar esses conflitos, conseguindo criar frente aos desafios, para que esse sistema de pessoas não adoeça. Então, a criatividade, ela anda muito ao lado desse equilíbrio dinâmico, percebe? Que não tem uma coisa estanque, que tem que ser assim. Estudar, colocar a neurociência como pano de fundo da criatividade, ela traz mesmo esse conhecimento que a natureza trouxe pra gente. A natureza das nossas células trouxe pra... Se você vai lá pra praia, né, para a natureza de uma maneira geral, você percebe que a onda vai e volta, a areia vai e volta. Tem uma... Em ciência a gente chama isso de homeostase. Tem uma homeostase. A homeostase é esse equilíbrio dinâmico. Para o corporativo a gente precisa disso também. Para os órgãos públicos a gente precisa disso também. Porque nem tá de menos, nem tá de mais. Conhecer esse funcionamento, desse funcionamento biológico, traz para a gente uma grande metáfora para o que a gente faz aí para o comportamento de pessoas. A gente precisa das pessoas. Né? Nós somos pessoas, nós somos
essa evolução da cognição, da consciência, ela traz também uma consciência de necessitar das outras pessoas, né? Você não cria num ambiente hostil. De novo, a biologia. Os animais, eles não se procriam quando o ambiente está hostil. A reprodução não acontece quando o ambiente... Porque tem que garantir a sobrevivência. Porque tem que garantir a sobrevivência, né? E a gente tem dispositivos cerebrais, desde os animais inferiores até nós, que são iguais, semelhantes, que é o sistema límbico, que é o sistema emocional. E esse sistema emocional é o que faz a gente fugir do perigo e ir em situações onde não tem perigo. Olha que maravilhoso essa situação aí. Tem um livro que chama O Cérebro de Buda, que ele fala um pouco sobre o cérebro na meditação e tal, e ele faz uma analogia que eu gosto muito, que ele fala assim, que o cérebro ele reconhece os problemas, os perigos, como se fosse um velcro. E ele reconhece as coisas boas, que não causam perigo pra gente, como se fosse um teflon. Afasta. Então, assim, a gente tem uma maior visualização das coisas que nos trazem impacto para a sobrevivência. E a gente acaba percebendo mais o que está ruim do que o que está bom. Ele até sugere, e a gente que trabalha com felicidade também sugere isso, para que a gente tenha uma atenção plena para as coisas boas também, para a gente fazer memória, né? Porque a coisa boa não impacta a nossa sobrevida. Mas quando a gente fala em criatividade, se eu tenho um ambiente hostil demais, se eu tenho um ambiente onde não se tem segurança para se expressar, para as pessoas serem elas mesmas, para as pessoas conseguirem perguntar, tirar dúvidas, falar que erraram, o erro não é permitido, não vai haver criatividade aí. Porque o que as pessoas vão fazer? Elas vão se fechar nos próprios casulos e vão ficar, time que tá ganhando. A instituição tem que perceber. E tem que ser uma coisa cultural, né? Porque não adianta ficar falando, gente, vamos criar, se a cultura da empresa, se a cultura da liderança, ela não entende que o erro, principalmente o erro, tem que ser permitido. A gente não pode ficar errando as mesmas coisas, mas a gente vai errar. Vai errar para aprender. Os grandes inventores, vamos pensar em invenção mesmo. Eu gosto muito de um que é o Da Vinci, né? Leonardo da Vinci. O que a gente tem do Leonardo da Vinci hoje são os rascunhos das criações dele. Muitas viraram inovações, invenções, outras só foram criações. Então a gente não joga no lixo as ideias. Quando a gente quer um ambiente de criatividade, a gente não joga no lixo. Nada é absurdo. Nada é, nossa, o que você está pensando? Tudo é importante. Mas também não tem uma soberania de a minha ideia tem que ser levada em conta. Sim. Precisa haver uma outra característica que é extremamente importante, que é a tal da flexibilidade cognitiva. É a aceitação da diversidade. E que também não é uma diversidade só de gênero, de orientação sexual, de idade. Não é só isso. É uma diversidade cognitiva. É uma diversidade de pensamento, filosófica até. Então, não é fácil a gente criar isso. Isso também não é, eu agora, eu tô criando. Não, é o coletivo que cria. Porque ainda por detrás, você percebe que a gente tem vários backstages, né? Então tem o cenário do cenário do cenário do cenário, e no fundo dele está lá uma coisa que uma pesquisadora da Harvard trouxe, que é a Amy Edmondson, que é a segurança psicológica. A segurança psicológica é o que dá para a equipe uma capacidade de maior performance. Então, se eu posso perguntar, se eu posso aprender, se eu posso errar, eu posso pertencer. Então, daí eu posso criar. Percebe? Que tem todo um cenário. E não é uma coisa que é do dia pra noite. Pronto, gente, amanhã, então, tá aqui todo mundo. Não. Ou então, assim, cria agora. Os momentos eureka, eles são momentos onde, do ponto de vista neuronal, vamos pensar, eu tô numa tranquilidade, assim, até... Eu tenho a capacidade de ir juntando as informações que eu tenho. Às vezes uma informação... Eu sou artista também. Sou artista de circo. Acabei indo para o circo pela palhaça, né? Fui para a palhaçaria. Hoje eu sou empreendedora social.
usando o circo como pano de fundo para o desenvolvimento das pessoas. Porque a arte, o que a arte faz? A arte burla a expectativa, ela quebra a expectativa. A arte pode tudo. Vai tentar entender um quadro do Van Gogh. Nem ele mesmo. Você vai perguntar, por exemplo, hoje uma artista plástica bem importante, Adriana Varejão. Pergunta para ela o que ela pensou daquilo, talvez ela nem saiba. Tomi Otaki. Nem sabia o que ela está pintando. Você, quando vê aquilo, com base no seu repertório, você cria, percebe? Eu coloco aqui na mesa. E você vai, com base no seu repertório, você me dá uma resposta. Eu sou estímulo sensorial para você. E você me dá uma resposta que é um comportamento, percebe? Sim. Então, entender isso, assim, não tem muito uma lógica na arte. Como artista de circo e neurocientista, eu acabei juntando as duas. O que eu fiz? Eu não criei nada, eu mesclei. Aí deu origem ao circo cerebral. Circo cerebral, que é uma metodologia de desenvolvimento das pessoas, que junta mesmo, assim, a gente não fica falando de neurociência o tempo todo, mas é ela que está na coxia desse grande espetáculo que são as equipes, que são as pessoas, que é a comunidade. Então, foi uma coisa assim de sobrevivência minha, assim, o que eu vou fazer com o que eu sei? Tem uma coisa que a gente não consegue perder, que é conhecimento. Então, o que a gente sabe, a gente já sabe. Não dá para saber, olha, agora eu não sei mais, então agora eu vou só... Não dá para saber. Então, tudo que eu sabia da ciência e tudo que eu tenho aprendido no circo, porque o circo é patrimônio material da humanidade. O circo, ele é rico. O circo, ele é um lugar onde você tem pessoas capacitadas, pessoas que treinam, pessoas que estão no mesmo lugar, indo para o mesmo lugar. Olha a metáfora para uma equipe de sucesso. Então, tudo que eu vejo no circo, eu também vejo no cérebro. Também vejo nessa constituição humana. E o final das contas é você se sentir melhor, é você conseguir aumentar os níveis da sua serotonina, que é um neurotransmissor que vai dizer para você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, do jeito certo. É um termômetro. E a arte é esse lugar de autorização. Não tem nada mais que brilhe mais o seu cérebro do que a brincadeira. A brincadeira você vai criando cenários do amanhã. Percebe? Eu estou fazendo de conta. Criança brinca. A gente ficou adulto, ficou chato. Parou de brincar. O que a gente faz é colocar as pessoas para brincarem. Porque quando você brinca, você expressa. Quando você brinca, você está fazendo de conta. Você cria um plano B. Você cria, percebe? Cria. Que, às vezes, depois dos treinamentos, a gente... eu já tive relatos de pessoas assim, depois do circo cerebral, eu mato barata, eu terminei com meu namorado, eu tô tirando carta. Você fala, gente... Alguma coisa mobilizou que a pessoa teve coragem, porque ela está fazendo o gerenciamento das emoções quando ela está fazendo uma coisa que ela nunca fez. Tem pessoas que têm trauma de virar cambalhota, e daí a gente coloca as pessoas para virar cambalhota. Então, assim, com segurança, com respaldo, com ciência. A gente brinca sério, sabe? Lia, você faz palestra em todo o Brasil? Todo o Brasil, fora do Brasil. Esse é o problema do palhaço, né? Porque o palhaço diz sim. Nós conversamos hoje com a Lia Rossi, que é neurocientista e trabalha com a neurociência e a criatividade. Dá aula há mais de 30 anos para cursos de medicina e outros cursos da área médica. Lia, agradeço muito pela sua presença aqui. Muito obrigada. Foi um prazer, agradeço muito pela oportunidade de poder falar de uma coisa que eu acredito profundamente, que é a arte e a ciência. Muito obrigada. A gente volta numa próxima edição. Até lá!